Oi, turma! Nessa parte da aula a gente vai continuar estudando o Tribunal Penal Internacional e agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do tribunal e como ocorre então o procedimento até o julgamento perante o Tribunal Penal Internacional, certo? Então vamos começar falando da estrutura do tribunal. O tribunal ele é composto por 4 órgãos diferentes. São esses 4 órgãos: a presidência, as sessões, o gabinete do promotor e a secretaria. E esses órgãos, eles são independentes entre eles, isso é importante, né, já que a gente tem o gabinete do promotor e a gente tem as sessões que vão julgar os crimes, e a parte da secretaria, que faz toda a questão da administração do Tribunal Penal Internacional, mas é importante saber que são órgãos independentes, mas que fazem parte, então, de uma estrutura comum que constituem a base de funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Com relação à composição do Tribunal Penal Internacional, essa ela é feita por juízes de diferentes estados. Então, começando falando dos juízes, isso está previsto no artigo 36 do Estatuto de Roma. O Tribunal Penal Internacional ele é composto por 18 magistrados. Esses juízes eles são escolhidos pela Assembleia dos Estados Partes, ou seja, os estados que são partes do Estatuto de Roma, eles se reúnem e votam para escolher esses juízes. E eles são escolhidos dentre pessoas de alto caráter moral, imparcialidade e integridade. E é importante mencionar, pessoal, que qualquer estado parte do Estatuto de Roma, ele pode propor um candidato para as eleições, né, da composição do Tribunal Penal Internacional. E aí, uma vez colocado, então, esse candidato, proposto esse candidato, junto com outros candidatos propostos por outros Estados-membros, vai ser feita essa eleição nessa Assembleia dos Estados-Partes, tá? Um dos critérios que o Estatuto coloca é que o candidato à eleição, ele deve ter um conhecimento excelente, né, dentro da área, e ser fluente em pelo menos um dos idiomas de funcionamento do tribunal e competências em direito processual penal e experiência também como juiz, promotor, advogado ou semelhante em procedimentos criminais, tá? O mandato dos juízes da corte será de 9 anos, sem a possibilidade de reeleição. Então, eles ficam bastante tempo nesse cargo, né? São 9 anos dentro do cargo de juiz do Tribunal Penal Internacional. No caso do Brasil, nós já tivemos uma juíza brasileira na Corte Penal Internacional, no Tribunal Penal Internacional. O nome dela é Silvia Helena de Figueiredo Steiner. Ela foi membro do Tribunal Penal Internacional, o mandato dela terminou em 2009, mas ela permaneceu atuando no tribunal até julho de 2016, quando ela concluiu o julgamento de Jean-Pierre, que era um caso envolvendo esse presidente, e ela presidia esse caso, né? E aí, então, o juiz, ele permanece atuando no caso, então, em que ele presidia, mesmo que o seu mandato já tenha terminado, até por uma questão de sequência, né, no andamento do processo. Mas aí, quando termina, então, o vínculo dela com algum caso que estivesse julgando, então ela conclui suas atividades perante o tribunal, mas vejam que o tempo em que ela permanece vinculada não necessariamente corresponde ao período do mandato, tá? Então, voltando, né, à questão dos órgãos, a gente vai ter a presidência do Tribunal Penal Internacional, que ela é composta pelo presidente, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente. E o que é importante da presidência, pessoal? Porque os membros do Tribunal Penal Internacional, esses 18 magistrados, eles não ficam no Tribunal Penal Internacional em caráter permanente, né? Eles vão quando tem diligências, quando tem algum julgamento específico, mas eles não ficam permanentemente lá. Já no caso desses magistrados que compõem o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo presidente, eles permanecem, eles ficam, né, encarregados das suas funções no Tribunal Penal Internacional de forma permanente. Eles são eleitos dentre esses 18 magistrados, certo? Por maioria absoluta,
para desempenhar esse cargo, e eles podem ficar nesse cargo de presidência por 3 anos, podendo ser reeleito mais uma vez pelo período de 3 anos. E aí, na presidência, eles têm algumas funções jurisdicionais e também administrativas e também de caráter de relações externas do tribunal, representando o tribunal externamente ou tomando algumas decisões administrativas, quando, por exemplo, algum dos magistrados ele solicita o afastamento do tribunal, quem decide são esses juízes que compõem a presidência do tribunal. Depois a gente tem o órgão que é chamado de sessões, porque é o órgão que tem competência, então, para efetivamente, vamos dizer assim, instruir e julgar o procedimento criminal. E aí as sessões, elas são divididas em 3. A gente tem a sessão de instrução ou de questões preliminares, que é composta por no mínimo 6 juízes. Depois a gente tem a sessão de julgamento em primeira instância, que também é composta por pelo menos 6 juízes. E, por fim, a gente tem a sessão de apelação, que é composta pelo presidente e por outros 4 magistrados. E aí vejam que cada uma das sessões corresponde a uma das etapas do processo, tá? Depois, o terceiro órgão é o gabinete do promotor, que vai atuar de forma independente, é um órgão autônomo dentro do tribunal, e ele é composto, então, pelo promotor e pelos promotores adjuntos. E aí cabe ao promotor presidir o gabinete e ele vai ser responsável, então, por recolher comunicações e qualquer outro tipo de informação devidamente fundamentada sobre os crimes de competência do tribunal, a fim de executá-las, investigar e exercer ação penal perante o tribunal. Então, o mesmo papel que tem um promotor, né, no âmbito interno, ele vai ter no âmbito internacional de receber essas denúncias, investigar, examinar e propor, então, a ação penal perante o tribunal. A promotora do Tribunal Penal Internacional hoje, ela é de origem do país da Gâmbia, ela está no cargo desde 2012 e o nome dela é Fatoa Bensouda. E ela tem um caráter muito importante, ela foi escolhida dentro de um contexto muito importante do Tribunal Penal Internacional, que era trazer um promotor que adivinha de um país da África, porque justamente, né, eu falei para vocês já no vídeo anterior, que vinha ocorrendo muitas críticas ao Tribunal Penal Internacional, em razão de que as pessoas, os indivíduos que estavam sendo julgados, processados, investigados perante o tribunal, eles adivinham ou de países da África ou Oriente Médio, e então se nomeou, né, se elegeu uma promotora de um país de origem da África, também muito em razão de tentar minimizar essas críticas ao Tribunal Penal Internacional. Para vocês terem uma ideia, hoje existem 13 situações que estão sob investigação no gabinete da Promotoria do Tribunal Penal Internacional, certo? E depois, o quarto órgão que a gente vai ter é a Secretaria, que aí sim é o órgão responsável pelos aspectos não judiciais da administração e do funcionamento do tribunal, né? Ele não é um órgão autônomo, exatamente como a promotoria ou as sessões, como eu falei para vocês, porque na verdade ele é um órgão que tem uma função de desempenhar essas atividades de caráter administrativo na dependência da presidência do Tribunal Penal Internacional. Falando um pouco agora, pessoal, então, sobre o processo no Tribunal Penal Internacional. O processo no Tribunal Penal Internacional, ele é dividido em 2 fases. Uma primeira, que é chamada de instrução, que aí corresponde à parte do inquérito e procedimento criminal, e uma outra etapa que seria a etapa do julgamento. Para vocês terem conhecimento, hoje nós temos 26 casos em processo, 27 casos em processo de julgamento junto ao Tribunal Penal Internacional, ou seja, que estão em algumas dessas fases que eu falei para vocês, ou em inquérito, ou em procedimento criminal, ou em julgamento, tá? Começando então com a primeira etapa, que é a etapa da instrução, ou do inquérito, né?
Quem tem legitimidade para solicitar a instauração de uma investigação perante o Tribunal Penal Internacional? São legitimados para solicitar a instauração de uma investigação qualquer Estado parte do Tribunal Penal Internacional, e aí ele pode solicitar essa investigação contra qualquer Estado, né? Contra qualquer indivíduo que tenha cometido esses crimes. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele também pode, né, solicitar a instauração de uma investigação. Inclusive, já mencionei para vocês que no caso do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é necessário que o indivíduo seja de origem de um Estado-membro do Estatuto de Roma, ou nem que o crime tenha sido cometido no território de um Estado-membro do Estatuto de Roma. E também, pessoal, o próprio promotor, ele pode iniciar de ofício a investigação de um processo, de um crime, né, de competência do Tribunal Penal Internacional. Portanto, pessoal, ficam excluídas, não podem solicitar a instauração de um processo organizações internacionais, organizações não governamentais, indivíduos isoladamente, não existe essa possibilidade, tá? Só são legitimados essas três figuras que eu falei para vocês: Estado parte, Conselho de Segurança da ONU e o próprio promotor do Tribunal Penal Internacional. Além disso, pessoal, o Conselho de Segurança da ONU, ele tem uma outra faculdade bem importante dentro dessa fase de instauração de um inquérito, que é a prerrogativa de suspender a abertura de qualquer investigação ou persecução do tribunal em qualquer fase que ela se encontre, pelo prazo renovável de 12 meses. Então, se o Conselho de Segurança não quiser que seja levado a cabo a investigação de um indivíduo por parte do Tribunal Penal Internacional, ele pode solicitar, sim, a suspensão desse procedimento pelo período de 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses. Né? Claro que esse pedido ele está facultado ao fundamento de, por exemplo, ser necessário em razão da manutenção da paz e da segurança internacional, muito embora, claro, a gente possa questionar, né, esses poderes do Conselho de Segurança da ONU, e com certeza que os países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, como Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França, eles podem se utilizar desse poder do Conselho de Segurança da ONU para barrar qualquer investigação de algum membro, né, desses países perante o Tribunal Penal Internacional. Então é algo bem contestável, vamos dizer assim, esse poder do Conselho de Segurança dentro do TPI, tá? Vamos supor que não haja, né, qualquer pedido de suspensão do Conselho de Segurança da ONU, seja realizado o inquérito, sejam feitas as investigações. O promotor ele vai ter duas opções para encerrar essa fase de inquérito: concluir que não há fundamentos para iniciar um procedimento investigatório, que daí cabe às sessões que eu falei para vocês, né? Então, não há elementos suficientes de fato ou de direito, ou a causa não é admissível pelo Tribunal Penal Internacional, ou o procedimento não serviria ao interesse da justiça, e aí pode ser decretado o arquivamento desse inquérito, mas que ele pode ser reaberto a qualquer tempo, tá? Então, a primeira opção é essa, né? Concluir que não há fundamento para se iniciar um procedimento investigatório, ou, por outro lado, sim, decidir que existem motivos suficientes para crer no cometimento por parte do denunciado de um crime de competência do Tribunal Penal Internacional, e aí vai ser encaminhado, então, para a segunda etapa, que seria a etapa de investigação. Bom, encerrado o inquérito, né, é encaminhado, se for entendido como admissível, ele é encaminhado, então, para a segunda etapa de instrução, que é feita perante a sessão de instrução e questões preliminares, e aí se instaura, então, essa primeira fase, né, do procedimento,
criminal, que é onde vão ser feitas a oitivas de testemunhas, novas provas e etc., que são necessárias para depois ser julgado, então, o processo, tá? Com relação ao julgamento, pessoal, como regra, ele deve ocorrer na sede do tribunal, tá? E a presença do acusado, ela é obrigatória, tá? Então, ele tem que estar presente no julgamento, no dia, né, do julgamento perante o tribunal. E com relação ainda à produção de provas, existe uma série de princípios dentro do Tribunal Penal Internacional, mas um dos princípios bem importante é o princípio da investigação de ofício. Isso significa que o tribunal ele não está restrito às provas que as partes resolveram submeter ao processo. Então, está relacionado com o princípio da busca da verdade real. Isso significa que o tribunal ele pode sim buscar outras provas, se utilizar de outras provas que não estejam no processo para, inclusive, fundamentar a decisão, o que nos leva a um outro princípio, que é o princípio da livre valoração da prova. E aí ele pode dar mais importância, por exemplo, à prova testemunhal do que à prova documental. E, claro, a questão também de que será inadmissível as provas obtidas em violação ao estatuto ou às normas de direitos humanos, tá? Mas essa questão das provas, vejam que ele abre margens para livre apreciação das provas pelo tribunal, né, principalmente pela questão da sessão de julgamentos. Com relação à decisão, então ela deve ser proferida por escrito e conter uma exposição completa e fundamentada da apreciação dessas provas, até para que haja uma possibilidade de apelação, recurso, tem que saber, né, qual é o fundamento daquela decisão. E ainda o tribunal ele pode, na própria sentença, determinar um quanto de indenização devido à vítima ou às vítimas. Então, além da condenação penal, a gente vai ter também uma possibilidade de condenação pecuniária, tá? Falando sobre a questão das penas. Então, a gente tem esses dois tipos de pena, né? Penas privativas de liberdade e penas pecuniárias. No caso das penas privativas de liberdade, primeiro a gente tem a possibilidade de pena de prisão por um determinado número de anos, né, por um determinado período de tempo, até o limite máximo de 30 anos, ou pena de prisão perpétua, se o elevado grau de licitude do fato e as condições pessoais do condenado justificarem uma pena maior, tá? Uma das críticas que vem sendo feitas ao Tribunal Penal Internacional, inclusive, é que as penas de prisão elas têm sido determinadas em um número muito baixo, né, de anos, ou seja, são condenações consideradas baixas em razão da gravidade dos crimes que o tribunal tem competência para julgar. Também são poucos os casos que a gente já tem julgado até o momento, né, em razão dessa questão do tempo e de que os crimes tenham que ter sido cometidos depois de 2002, tá? E aqui a questão da pena de prisão perpétua, que na verdade ela seria uma exceção, né? A regra seria a pena de prisão com um limite máximo de 30 anos. E por fim, pessoal, a gente tem também penas pecuniárias, que seria, no caso, a possibilidade de aplicação de uma multa, né, de acordo com os critérios previstos no regulamento processual, porque o Estatuto de Roma ele não vai trazer todos esses regulamentos processuais envolvendo essa parte do processo criminal, vão ter outros regulamentos dentro da corte, né. E também, ainda como pena pecuniária, a gente tem a questão da perda de produtos, bens e haveres provenientes direto ou indiretamente do crime, sem prejuízo do direito de terceiros. Então, podem ser bens, podem ser apreendidos, bens que tenham sido adquiridos como produtos, né, dos crimes praticados de competência do Tribunal Penal Internacional, certo? E por fim, a gente vai ter a possibilidade de recurso dessa decisão, e aí, atendendo, claro, o princípio do duplo grau de jurisdição, o Estatuto ele prevê a possibilidade de impugnação dessas decisões pelo condenado ou também pelo promotor, tá?
E aí cabem dois instrumentos, que seriam ou o recurso de apelação ou o recurso de revisão, tá? Com relação ao recurso de apelação, ele pode se fundamentar tanto na contestação da pena, quanto na questão da própria culpabilidade, né? E a sentença, a sentença proferida, a decisão proferida pela sessão de apelação de recursos, ela é obrigatória, definitiva e executória, tá? E aí, claro, essa sentença ela esgota o litígio no campo internacional e no campo interno. Então, a gente vai ter também o princípio do non bis in idem, então a pessoa não pode ser julgada duas vezes pelo mesmo fato se ela já foi condenada, tá? A menos que o julgamento não tenha sido cometido de forma independente ou imparcial e etc, né? E a gente vai ter também, como eu falei para vocês, além da possibilidade de apelação, a possibilidade de revisão, e aí ela deve se fundamentar nos seguintes motivos: apreciação de um fato novo que não era conhecido no momento da instauração do processo e que poderia ter levado a um outro veredito, tá? E aí, claro, o TPI ele exige que houvesse a ignorância desse novo elemento, né, na época. A outra possibilidade de revisão seria no caso de descoberta de falsidade de um elemento de prova decisivo. E, por fim, a prática de erro ou omissão por um ou mais juízes que declararam a culpabilidade. Então, existe sim, claro, a possibilidade de revisar essa sentença nesses casos específicos, tá? E por fim, pessoal, como é que funciona a questão da execução das penas, né? Como o Tribunal Penal Internacional ele não dispõe de prisões próprias para que os acusados eles sejam detidos e a pena privativa de liberdade seja cumprido, para que essa pena seja cumprida, então o Tribunal Penal Internacional ele vai designar um estado em que a ordem de prisão deve ser cumprida, tá? A escolha ela é realizada a partir de uma lista de estados que tenham manifestado disponibilidade para receber essas pessoas condenadas pelo Tribunal Penal Internacional. E ao fazer essa escolha, ao realizar essa escolha, o Tribunal Penal Internacional ele vai levar em consideração a opinião do condenado, a questão da nacionalidade também, condições pessoais e outros fatores relacionados às circunstâncias do crime, tá? E, claro, a detenção, ela vai, ou ela deve obedecer padrões internacionais, especialmente no que concerne a questão dos direitos humanos. Então, obviamente, que esse condenado, ele não vai poder ser submetido a penas de tortura, tratamento desumano, cruel, degradante, porque, obviamente, não é a intenção e o próprio Tribunal Penal Internacional condena esse tipo de prática, certo?